Mas o deputado, não sei se é de conhecimento de Vossa Excelência, mas nós interpusemos uma ação esse ano, há uns 2 meses atrás, na 14ª Vara Federal de Brasília, exigindo o cumprimento do artigo 26 da DCT. É uma ação civil pública ajuizada por mais de 20 entidades, onde nós requeremos, entidades nacionais, sindicatos, confederações, além da própria auditoria cidadã, onde nós requeremos que o Poder Judiciário tome as medidas necessárias em razão dessa omissão do Estado brasileiro representado pelo Congresso Nacional em não realizar essa auditoria da dívida pública há 28 anos. Nessa ação já houve resposta. Houve uma resposta da União e houve resposta do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, aduzindo que foi feita, sim, auditoria. Foi aberta uma CPI para realizar essa auditoria em 89 e que essa CPI teve o resultado esperado e não teve. Na verdade, o que se demonstrou foi uma grande tentativa de indução ao juízo em erro, demonstrando que houve um parecer favorável, um parecer que claramente dizia que não houve a realização da auditoria. Essa auditoria não aconteceu. E isso é muito grave, porque depois da CPI, essa CPI que foi aberta, a CPI mista, foram abertas outras 3, que também fadaram no insucesso. Isso já é de conhecimento de todos, eu creio disso. E por mais que seja um conhecimento popular, as pessoas não se interessam pelo assunto, e muitas das vezes porque não compreendem o assunto. A Maria Lúcia tem, junto com a equipe dela, andado o Brasil inteiro tentando explicar o que está acontecendo, mas é um fato complicado, né, Fatorelli? E as pessoas às vezes não entendem, às vezes por preguiça, preferem não tentar entender. Este que é o maior hoje objeto de retirada de direitos sociais que existe no país. Muitas pessoas falam que a dívida pública tem que pagar, por esse mesmo argumento terrorista que o governo usa, que o Rodrigo bem explicou. Todos nós temos investimentos. Não, não são todos nós. É uma grande minoria da sociedade que tem investimento em título público. E se você faz investimento numa situação querendo ter um retorno rápido e alto de juros, você também está exposto ao risco. Todo investimento tem um risco. E a partir do momento que esse investimento impõe risco à sociedade, ele se torna ilegal e inconstitucional, porque hoje ele afeta o bem-estar. A reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, como disse o professor Carlos Alberto, todas foram baseadas na questão da dívida pública. A emenda constitucional 95, a emenda 93, a 93 alterou a DRU, desvinculação das receitas da União, sobre as verbas destinadas e a receita destinada de tributos da Seguridade Social, ou seja, o que financiam a Previdência, por exemplo, Previdência, Assistência e Saúde, aumentou de 20% para 30%, ou seja, aumentou de um percentual de onde já não tem para mais. Eu até costumo brincar que Deus me livre de deixar meu cartão na conta, na mão do Temer ou da Dilma, porque essa proposta não foi de um nem de outro. Isso veio reiterado do Lula, com Dilma e todo mundo. E até uma hipocrisia, talvez, nós tratarmos isso, essa questão da dívida pública, como algo, dizendo que é neoliberal ou ultraliberal, alguma coisa do tipo. Não, todos os governos fazem. Todos os governos fazem, todos os governos vetam. E esse é um problema de nação, porque esse pessoal que se identifica e que tem lucro com esse esquema, eles compram a todos. E isso é algo que nós devemos investigar. Isso é algo que o Congresso Nacional deve investigar, que a Polícia Federal deve investigar. Não podemos permitir que um pequeno grupo de pessoas se tornem detentoras dos direitos sociais de uma grande massa populacional. E isso hoje é o que está acontecendo. A reforma da Previdência, o principal objetivo precisamos reduzir o gasto público com Previdência, porque hoje ele gera dívida pública. Mas vem cá, como é que gera dívida pública se nós já provamos que não tem? E o Floriano, presidente da Anfip, está aqui para ratificar que não tem o déficit quando calculado na metodologia de cálculo constitucional, que é analisando a Seguridade Social, exceto esse ano que apresentou um déficit em relação ao desequilíbrio econômico do país integral. Mas dos últimos anos, desde 88, em momento algum houve déficit. Tudo isso foi questão de análise metodológica e hermenêutica constitucional, ou seja, de interpretação da Constituição. E a mesma coisa que acontece no cálculo da Seguridade Social acontece com a dívida pública, que foi o que o Rodrigo falou. Eles trazem, Maria Lúcia Fatorelli com o pessoal da auditoria, trazem uma informação, o governo vem com outra. Só que eles trazem uma informação totalmente pautada, o governo vem e fala, não, não é bem assim. Não é bem assim por quê? Com isso, nós também impugnamos no Supremo Tribunal Federal, na DPF 415, a metodologia de cálculo adotada pelo Secretaria do Tesouro Nacional, pela Secretaria do Orçamento, pelo próprio TCU, em cima dos cálculos da Seguridade Social, e provamos que ele é inconstitucional, que ele não segue.
Considerar servidor público como despesa da Previdência, militar e anistiado como despesa da Previdência é mais do que uma inconstitucionalidade, mas um crime de responsabilidade fiscal. E isso um dia ainda será aprovado, e vai ser provado pela CPI da Previdência, com certeza, porque isso é muito claro. E a mesma briga metodológica e hermenêutica que acontece na dívida pública. O que é o quê? O que é rolagem? O que eu posso considerar? O que eu não posso considerar? Vem cá, por que esse sigilo? Por que o Congresso Nacional ou a Câmara dos Deputados, revestida de uma comissão mista definitiva, oficia a um órgão requisitando informações e eles simplesmente não respondem? Onde está a força do poder legislativo no país? Nesse controle externo. E que deve se exigir. Aí vem outros que dizem, a TCU e a CGU fazem um controle da dívida pública. Não, não fazem. Da mesma forma como erraram na análise de avaliação das contas da Seguridade Social, podem estar errando aqui também. Qual o problema de deixar a sociedade avaliar em conjunto? Se o país é de todos e o poder público é de todos, a dívida pública também é de todos, porque é pública. Ela não é paga só por um ou por outro. Todos devem avaliar essa dívida de uma forma global e seria plenamente inconstitucional considerar que somente o governo ou somente o TCU pode avaliar isso, que a sociedade não pode ter acesso a esses dados. O Brasil, deputado Edmilson, é um dos poucos países no mundo, se não o único, eu fiz uma pesquisa e não consegui encontrar outro, mas são muitos, eu não posso dizer que é a unanimidade, que tem o seu Tesouro Nacional incentivando o cidadão brasileiro a fazer dívida pública por meio da compra de títulos do Tesouro Nacional, que são aqueles investimentos. Se nós entrarmos no site do Tesouro Nacional, é gritante como eles incentivam o cidadão no melhor e mais seguro investimento do país. Que é o quê? Comprar dívida pública. O argumento econômico de alguns vai comprar dívida pública precisa, porque o Estado está... Mas espera aí, o orçamento federal não está necessitado. Qual a necessidade disso? Tem a rolagem. O que é rolagem? Ela pode incidir ou ela não pode? Eu posso ser juro nesse conceito de rolagem ou não posso? O que está acontecendo? E isso tudo hoje é um tabu. Quando perguntado para os órgãos de controle, eles falam, não, é assim. Mas é assim por quê? Não, porque é assim. É a mesma coisa, Fatória, que se aplicava na da Previdência, que se aplica até hoje. Vai o governo na CPI da Previdência, com 4 representantes do governo, um advogado do nosso grupo conseguiu desestruturar os 4. Por quê? E responde qual é o teu fundamento constitucional. Eram todos juristas. Qual é o teu fundamento constitucional? É a Constituição. Beleza, a Constituição tem 250 artigos, fora se eu for considerar os incisos, os parágrafos, são mais de 2.000. Qual o fundamento? Porque nós estamos apresentando fundamento. Eu quero saber qual o seu. Não é a Constituição. Tá, é a mesma coisa hoje. Nós vimos até pelo que o Rodrigo apresentou, que na década de 70 teve um boom, um crescimento alarmante da dívida pública, originário muitas das vezes, em muitos dos casos, durante o período da ditadura militar. Depois teve a crise de Bretton Woods, que criou a crise da dívida externa em 82, e o Plano Brad, que o Armínio Fraga participou, onde foi transformada a dívida externa em dívida interna, que é outro argumento hoje que se utiliza contra o artigo 26 do ADCT, que determina a auditoria pública dessa dívida. Que fala, a dívida pública externa foi quitada, o Lula quitou a dívida externa. Não, não quitou, nós provamos que não quitou. Na verdade, ele enrolou junto com os outros, transformou em dívida interna. E nós precisamos avaliar, porque a auditoria inicia da fonte primária da dívida. Se a fonte primária é a dívida externa, ela se degringolou para uma dívida interna, nós temos que avaliar tudo de ponta a ponta. E a auditoria, até onde o dicionário me ensinou, é algo completo e não particionado, como foi feito na CPI de 89, aberta, onde os próprios deputados disseram que a auditoria completa não foi feita e que foi feita uma análise superficial de alguns contratos por amostragem. E esses contratos por amostragem demonstraram diversos ilícitos e possibilidades de nulidade. Dentre eles, inclusive, contratos de refinanciamento de dívida, onde o Brasil, abria mão da soberania nacional. Mas tudo bem, vamos considerar que está tudo normal. Tudo isso é tranquilo. O Brasil pode abrir mão da soberania nacional, nossa Constituição simplesmente não vale nada. Então, tudo isso nós temos que avaliar, e é necessário avaliar isso por meio de uma auditoria cidadã, pública, da sociedade em conjunto com os órgãos reguladores, que no caso é função principal constitucional do Congresso Nacional. E, por fim, com relação ao projeto de lei que foi proposto pelo deputado Hildo Rocha, a ideia é muito boa
muito bacana de ter alguém falando disso e propondo algo do tipo, mas eu me atreveria, embora eu tenha analisado o processo legislativo, os prazos de emenda já foram ultrapassados, mas tem emenda ainda de bancada e outros tipos de emenda parlamentar que podem ser feitas, de alterar algumas situações para fins de dar segurança ao projeto. Tá? Primeiro que uma auditoria independente, inclusive podendo ser contratada por uma entidade, ela pode gerar uma interpretação de que uma entidade privada, um banco, ou por exemplo, uma Deloitte, uma Price, ou uma dessas empresas de auditoria grande que trabalham para bancos e para o grande sistema capitalista, que elas possam vir fazer essa auditoria e, obviamente, não ter a parcialidade, não desconfiando das pessoas que vão atuar, mas não ter a parcialidade devida para algo tão alarmante que hoje acaba com o país. E o segundo ponto é incluir, deputado, até uma sugestão, se o senhor pudesse fazer, incluir um artigo 4º aqui, ou 5º, né, que na verdade tem um artigo errado aqui, um artigo 5º, ou um artigo 4º, que determine a não incidência de qualquer tipo de sigilo sobre os dados oriundos da dívida pública. Não há de ter sigilo sobre um dado público de uma dívida pública. Isso deve estar exposto a toda a sociedade, inclusive acessível à lei de acesso à informação, uma lei federal que garante o brilhantismo da nossa Constituição Federal. Quem tiver interesse em saber do andamento dessa ação judicial, hoje ela está apta a julgamento. Estamos aguardando ansiosos que a Justiça enxergue com bons olhos essa situação e determine, sem descumprir o preceito da separação dos poderes, que o Congresso Nacional abra essa CPI mista e proceda até o fim com essa auditoria pública. Muito obrigado, deputado, eu fico à disposição.